toma o vinho puro, ele só toma o vinho mignime, que significa misturar. Misturar corpos, misturar fluidos. Pensando que o ato de guerra na Grécia era corpo a corpo. Então, no momento que você está lutando com alguém, pegando o corpo violentamente, de repente você pode amar. É estranho. E aí nós vemos ali Aquiles com a Amazona. De repente ele vai lutar com a Amazona, lutando no corpo a corpo, de repente ele fala, nó, que tesão. Vocês percebem? Então, o limite do ser humano, o problema é a gente dividir o ser humano. Você passa do imaginário para o real e do real para o imaginário de uma forma que você nem mesmo percebe. Agora, deixar que um dirija você, somente um, seja o imaginário, seja o ficcional, seja o carnal, o físico, o real, é limitar o ser humano. Desculpa, mas eu acho que esse verbo ele é muito sintomático, né? Então, é encarado, o ato sexual é encarado como uma luta corpo a corpo, com penetração, com ferida que cicatriza quando nasce o fruto. Então, eu penso que isso pode contribuir para a gente pensar essas coisas também, né? Esse verbo mignime, esse verbo misturar. Tudo a ver. O Freud ia adorar. Porque é isso, né? Para ele é um pouquinho isso. A constituição subjetiva, para o Freud, né? Para o Laplanche, que é esse autor que a gente lê, ela é sempre violenta. Sempre. Ela é sempre traumática. Não há constituição subjetiva que não passe pela violência, né? Então, eu gosto desse tipo de matiz, apesar, claro, mas eu acho que você está super atenta a isso, a uma leitura feminista, né? Que a gente vai sempre tentar levantar uma bandeirinha, né? Botar um alerta, assim, ó, a gente está falando de estupro. Nós estamos falando de estupro. Ok? Beleza. Que o estupro possa ser, claro, né? uma maneira de traduzir uma fantasia originária, né? De que, olha, de onde a gente veio? A gente veio de uma coisa muito violenta, muito violenta. A gente nunca brotou. Você acha que a gente brotou, né, da terra? Não, não brotou, não. Foi do estupro. Mas a gente tem que mentir um pouquinho e não pode ver isso de forma muito clara. Talvez uma leitura um pouquinho mais... É por isso que o estupro, no grego, não é muito assim... A coisa grega está muito ligada também à sedução. Então, o fato de você envolver, fazer a corte, julgar a conversa, é também uma forma de violência, colorida de maciez. Né? A aproximação do corpo do outro já é uma forma de... O Aristóteles, quando ele fala de catarse, vocês já devem conhecer mais ou menos aí na psicologia, né? Mas na poética de Aristóteles, ele vai falar, a catarse trágica, ela se faz com a incitação de dois patos, principalmente, duas emoções principais, o horror e a compaixão. Essas duas emoções principais que o Aristóteles fala, quando você vai treinar um ator e vai falar assim, olha, meu ator, você vai fazer o Édipo, e aí você, no Édipo, tem que fazer no seu corpo, todo mundo experimentar, e olhando para o seu corpo, ver que você sente horror e compaixão. Mas, na peça Édipo, você não vai achar um lugar que você vai fazer só o horror. No outro, só a compaixão. Os dois acontecem ao mesmo tempo. O Aristóteles, então, diz assim,
produção disso te dá um efeito de purificação. A palavra catarse vem de catarro, escorrer, para limpar. Né? Estou falando porque eu podia falar de um termo mais sublime, catarina, pura, limpa. Não, mas catarro. Você vai expelir alguma coisa suja de dentro de você. Que você, não estou dizendo o que é sujo, mas vai expelir. Tá. Quando eu digo para os atores, agora, então, você vai expressar no seu corpo o horror e a compaixão. Ora, o horror. Como é que eu expresso o horror fisicamente? Eu me afasto da coisa que me faz temer. Ou eu me cubro, me protejo. E a compaixão? Eu me aproximo da coisa que me faz ter compaixão. Eu me aconchego. Coitado. Credo! Não é isso? Você fazer isso ao mesmo tempo, o que acontece com você? O que você faz? Vai? Ou fica? Não é? Então, esse movimento paradoxal, ao mesmo tempo, no mesmo corpo, no mesmo bate-canal, na mesma bate-pessoa, com a mesma bate-ação, com a mesma bate-situação, ele te divide internamente. Né? Te rasga internamente. Para que desse rasgão, dessa ferida, nasça uma outra pessoa. Então, essa situação que Aristóteles coloca é uma situação política. Para mim, muito clara. Você precisa se aproximar do outro exercendo a solidariedade, a compaixão. Mas você precisa se afastar do outro, exercendo não o temor do outro, mas o respeito pelo outro. Você não pode invadir o outro. No equilíbrio que está a solução, eu acho. Então, dentro disso, a tomada violenta do corpo de uma mulher, ela não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Mas como é que você vai medir o que é a tomada violenta do corpo de uma mulher? A mulher pode ser enredada por uma série de outras coisas e, de repente, falar, mas eu não queria mesmo. Não sei o que aconteceu. Aconteceu, mas não é o que eu não queria. Aí o júri de julgamento, sei lá, vai dizer assim, não queria mesmo? Por que botou saia curta? Por que botou salto alto? Percebe? Então, não sei. Não estou fazendo aí uma apologia, uma defesa de uma coisa, mas eu estou dizendo que a violência é parte constituinte nossa. Né? Bom, eu queria, na verdade, colocar duas questões, que são temas que despertaram um pouco a minha curiosidade em relação na leitura da peça. A primeira em relação a esse mito da autoctonia, né? E o Foucault, pelo menos na leitura que ele realizou da peça, ele se baseou muito num estudo que foi feito pelo Grégoire, que está na introdução da tradução da Belles Lettres, né? da tragédia. E naquele texto, o Grégoire acentuou muito que haveria por trás da intenção, enfim, que motivou em grande medida a peça, e todo mundo sabe que havia, em muitas dessas peças, nas tragédias gregas, geralmente uma motivação política, né, uma discussão política que permeia ela, havia uma intenção um desejo de liderança que Atenas pretendia exercer naquele momento, em especial em relação aos jônios, né, daí inclusive o personagem Ion, né, obviamente o nome dele ligado a esse povo. Mas a pergunta que ficou para mim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, é sobre se esse mito da autoctonia, em que medida isso é uma especificidade dos atenienses, em que medida isso é uma característica de Atenas, em que medida isso é comum à cultura grega antiga de uma maneira mais geral. Né? Eu queria saber um pouco sobre como
como esse mito pode ser compreendido na cultura grega em geral, ou se é uma coisa mais específica de Atenas, né? Essa é a primeira questão que ficou para mim. E a segunda, aí ela surgiu agora te ouvindo, que eu achei muito interessante a origem de Erecteu, que eu não conhecia, a origem de Erecteu. E aí me veio à cabeça, e aí eu não sabia da importância da deusa Atena, né, na origem de Erecteu. E aí me veio uma outra questão que eu queria te ouvir a respeito, sobre o porquê, então, que a deusa Atena é quem desce no seu carro no final da peça para revelar justamente a verdade, para confirmar aí, ou, na verdade, a verdade que tinha sido revelada a ele naquele momento da sua origem, né? Por que ser Atena naquele momento, né? Por que Apolo permanece? Foucault dá algumas... Ele tem uma interpretação do silêncio de Apolo, para ele é importante isso, mas ficou para mim uma questão do porquê Atena, né, nesse momento, né? E aí eu queria te ouvir também sobre isso. Obrigado. Tá bom, obrigada. Então, essa edição da Belles Lettres deve ser mais ou menos por volta de 1950, né? Bom, o mundo mudou muito, e a Belles Lettres vai ter a tradução e o prefácio dentro da ideologia francesa, do mundo daquela época e tal, né? Jamais falaria as coisas que eu estou falando aqui, que é Brasil, índio, né? 2015 é diferente. Bom, mas se nós pensarmos, a primeira questão que você coloca é a questão da autoctonia ser um mito de outros lugares da Grécia. Sim, é. Então, pela leitura da autoctonia, o mito e a peça Édipo é outra peça. Se você for ler o Édipo como desejando a mãe dele terra, ele está fornicando com a terra. Existe uma passagem no Édipo que mostra isso claramente. O coro fala para o Édipo: olha, Édipo, você não pode sair daqui, porque você fofa a nossa terra como ninguém. Fofar é um termo, não é? Então, o Édipo na terra. Não é? Então, essa leitura é uma leitura que faz a gente repensar o Édipo. O Édipo se passa em Tebas. A história de Tebas é essa. Tebas era cuidada por um dragão. Cádimo chegou em Tebas, matou o dragão. Arrancou os dentes do dragão e semeou os dentes do dragão. Dos dentes do dragão nasceram soldados. Então, é de novo o mito da autoctonia. Quando nós chegamos no Édipo, o que tem no Édipo? Uma peste. O rebanho não dá cria. As árvores não dão frutos. Esse é o grande tema do Édipo. Se nós pensarmos a tragédia grega, o que é? Ela é um texto que vai ser encenado para agricultores. A Grécia vivia da terra. Para agricultores se tornarem cidadãos. Então, a metáfora mãe-terra é importantíssima no teatro grego. E a autoctonia é a solução para um desejo, o desejo de liberação do corpo, de superar a nossa matéria concreta, corpo. Então, a autoctonia ela está espalhada por todo lado, né? Não só no sentido de ser nascido da terra, mas como ser proprietário da terra. E o fato de ser proprietário da terra é uma forma de incesto. Ser nascido da terra é uma coisa, ser dono da terra é outra. Não é?
E aí, o que acontece com a leitura do Édipo? Ele passa a ser muito mais largo do que o meramente sexual. Ele ganha uma leitura fantástica, igual aquelas telas do Pasolini, né? Aquela é panorâmico, assim, o Édipo. Daí a gente entende o Lévi-Strauss de dizer assim: eu nasci do útero da terra e vou voltar para o útero da terra. E isso é verdade. Porque eu vou voltar para debaixo da terra. Verdade no plano do simbólico. Né? Agora, eu acho que eu me perdi na sua pergunta. Tá falando não, da essa primeira autoctonia pergunta e está tal, certo aí? Está certo. Todo mundo queria nascer da terra. Se havia também, digamos assim, concepções em outras polis, outras cidades. E por isso que eu acho que admitiam, digamos assim, essa presença como igualmente autêntica dos forasteiros, dos estrangeiros. Porque isso parece tão essa rejeição do forasteiro, né? Fora, parece uma mas questão existe grega, também, o próprio Foucault fala, existe também uma abertura ao estrangeiro também, até certo ponto. Ele fala isso, né? Até certo ponto. E é a questão da catarse. É medo e compaixão. Você não pode entrar na vida do estrangeiro, porque ele é imprevisível, ele é um lugar de medo. Mas você também não pode deixar de se envolver com o estrangeiro. Ele é um lugar de compaixão. De compaixão que eu estou falando não é piedade, não. É ter paixão junto com. Né? É ter um sentimento junto com alguém que te é estranho, que te é estrangeiro. Isso é um perigo. Mas é a condição de vida. Se você fica só no igual, você não vai mudar nunca. Você tem que abordar o diferente. Né? Então, a nossa situação, nesse sentido, é uma situação... A situação de ser vivo é paradoxal. Eu acho que é absurdamente absurda a nossa situação de humano. Não é só trágico, não, é absurdo. Né? E a gente... Bom, a questão da Atena no final. Né? A Atena, a história da Atena é a seguinte. Zeus descobre uma mulher deusa que encanta. Ele diz: eu quero essa mulher. Eu quero essa deusa. Essa deusa era Metis, a inteligência, a astúcia. A essa deusa existe um oráculo que diz para Zeus: se você tiver envolvimento com essa deusa, você vai deixar de ser Zeus. Mas o Zeus diz assim: mas não aguento, eu quero. E vocês sabem que o Zeus é soberano, né? Pai de Deus, todos os deuses e todos os homens. Então, ele usa um estratagema para poder conseguir ficar com Metis, sem perder o seu lugar. Ele diz para Metis assim: ouvi dizer, Metis, que você pode tudo. Zeus, não posso. Claro, a astúcia e a inteligência pode tudo. É? Eu ouvi dizer que, podendo tudo, você pode se transformar numa tigresa. É verdade? É, sim. Não. E num leão? Não. E numa cobra? Claro. Mas é muito fácil transformar em bicho. E numa gota d'água na ponta do meu dedo? Comi a Metis. Comeu. E, de fato, Zeus comeu a Metis. Acabou-se o que era doce. Mas, depois de um tempo, Zeus começa com uma dor de cabeça terrível. Terrível. Cabeça incha. E ele precisa chamar Hefesto.
Hefesto, minha cabeça dói, eu comia Metis. Hefesto diz, eu vou resolver, uma machadada na cabeça nasce Atena. Filha da inteligência de Zeus. Então, a Atena é, no final da peça, na minha leitura, um estratagema para dizer a inteligência resolve tudo. Mas a gente sabe que não é. Que um corpo pouco inteligente também sofre. Aliás, sofre até mais. E quando um corpo pouco inteligente é conduzido por um corpo inteligente, ele sofre mais ainda. Eu acho. É a minha leitura dessas coisas. Não sei se eu te respondi o que você queria. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar a Tereza pela fala dela. Eu acho que deu para a gente aprender muito e perceber o quanto que nós ainda somos, né, muito gregos, como temos essa herança ainda. Mas eu vou perguntar para o Gustavo, por ele ser da psicologia, que eu queria retomar mais o aspecto pulsional das coisas e menos político. E pode ser até ingênua a minha pergunta, o que eu vou colocar, mas é sobre o aspecto do estrangeiro e sobre o aspecto desse constante esforço que tem nas tragédias gregas, de eliminar laços de maternidade, paternidade e filiação, se isso pode revelar tanto uma clivagem do nosso eu em relação ao estranho que nos habita, ao estranho que nós não somos capazes de ligar, de percebê-los, e acabamos projetando ele em antagonismos que nos pertencem, e se esse esforço constante de eliminar os laços de filiação e de parentalidade, onde que está o nosso desejo incestuoso nisso, se isso não seria um esforço fantasioso por meio do mito para poder concretizar sem culpa esses nossos desejos, se não é uma forma de evitar a angústia de castração. Assim. Bom, acho que isso aí foi um pouco que eu perguntei logo no início também, né? Essa ideia de... Porque parece que você está querendo dizer que há uma... Isso que eu estava dizendo de uma fixidez dos temas gregos até hoje, um deles seria isso de perpetuar a família por meio da tradição. É nesse sentido que você está dizendo? Que a gente fica fazendo isso, né? Porque o incesto não pode, porque tem que perpetuar uma maneira de se organizar em família, né? Mas aí eu não entendi exatamente qual que é o ponto. Fazer um comentário mais pulsional sobre a forma fantasiosa de poder matar nossos pais para poder desejá-los por meio de um mito, por meio de uma construção, de um discurso que vai favorecer que o nosso inconsciente possa lidar com essas questões. Se é possível esse tipo de interpretação. O que você está achando aí, Fábio? Me ajuda aí, porque realmente para dar uma traduzida. Desculpa, mas a gente vai veicular a sua... Eu não tenho a pretensão de responder, mas, ouvindo a pergunta, eu me interrogo se o inconsciente lida com isso. O inconsciente não tem que lidar com isso. Do ponto de vista metapsicológico, quem lida com isso é o eu. É o eu que é afetado, na perspectiva laplanchiana. A angústia, por exemplo, como o primeiro dos afetos, é a expressão do abalo que o eu experimenta diante do pulsional. Então, pensar nessa relação do ponto de vista pulsional ainda com Laplanche, se eu acompanhei sua pergunta, é pensar na força que os códigos tradutivos oferecem. O pulsional está sempre lá. Se a gente admite o sujeito já constituído, o ser humano, ele já está lá, a partir daquela divisão gerada pelo recalque originário. Considerando
essas premissas teóricas, temos um ser humano que traduz. Diante desse processo, as pulsões vão sempre atacar o eu. Elas vão ser ou não ligadas. Os esquemas narrativos servem para favorecer a ligação. E aí, nesse sentido, o Édipo e todos os outros mitos concorrem para a ligação. Nesse sentido, eu me atrevo, inclusive, de algum modo, fazer uma provocação, ouvir um pouco os membros da mesa, porque a discussão que a gente acompanhou hoje de manhã, a partir da fala muito interessante da professora Tereza, sobre vamos dizer assim, eu vou falar o que me vem à cabeça, o valor de verdade do íon e também das peças gregas, é uma discussão que remete à questão do problema entre universais e particulares. Eu penso, talvez de uma maneira ingênua, ainda modernamente, que não é possível conviver sem universais. É impossível. Nesse sentido, se os universais são nossos mitos e nós sabemos deles ou não, isso é menos relevante do que a sustentação dos universais. Porque sem eles não é possível convivência. E sem eles não é possível, de saída, do ponto de vista, agora, de novo, deixando um pouco a filosofia e voltando para a psicanálise, não é possível conceber a situação antropológica fundamental. Laplanche, de algum modo, buscando o universal na teoria dele, tendo abandonado o corpo do ponto de vista biologizante, como Freud acabou por ler a sexualidade, a partir de uma endogenia corporal. Tendo abandonado essa posição, Laplanche vai atrás dos universais, situando a palavra, eu vou fazer um trocadilho, pondo esses universais numa situação que é antropológica. Sendo antropológica e sendo fundamental, onde quer que haja humanos, onde quer que haja adultos que cuidam de crianças, haverá a sexualização das crianças. Em sendo assim, não é possível para nós escaparmos dos universais. Por outro lado, e se nesses universais nós temos uma efração, nós temos o trauma, nós temos um excesso, por outro lado, nós, como cultura, precisamos insistir, e eu penso que a mesa concorda comigo, já deixou isso bem evidente, precisamos insistir na recusa da legitimação moral da violência. Ainda que a violência esteja na matriz, do ponto de vista psíquico, na matriz da constituição humana, ela não precisa estar na matriz da nossa convivência social. Ao contrário, nós podemos, e talvez, de novo, eu seja moderno demais, ingênuo, iluminista, mas nós podemos, sim, contê-la, manter no lugar dela. Eu penso que é isso que, inclusive, o William faz. O filho é quase matando a mãe é quase matando o filho, o pai adotivo quase fica de fora, mas é incluído. De algum modo, o acordo social, o arranjo, o contrato social, inteligentemente, né, com uma mentira que funciona como verdade, que Atena o diga, que Palas o proclame, serve para dizer, bom, de algum modo, apesar de nossas diferenças, e até a partir delas, e por conta delas, nós precisamos viver. Porque minha verdade particular não me basta. Eu não posso viver sozinho. Eu nasci de uma verdade, vamos dizer assim, com uma palavra, com toda a liberdade da palavra, que vem do outro. O outro, inclusive, nem sabia disso. Do ponto de vista psicanalítico, a mensagem que o outro me manda não chega nem a ser consciente para ele. E a forma como eu a recebo deixa de ser igual à forma como ela me foi enviada, por várias razões. Então, se a verdade, por assim dizer, que não é mais correspondência com o real, escapa, ela não me libera mais para viver só. Por isso é que eu falei ontem sobre o mito da autonomia. A autonomia, ao mesmo tempo, é uma construção contemporânea para o adolescente, lendo o Ion como adolescente, ela é uma fantasia, ela não existe em si mesma, do ponto de vista, enfim, metapsicológico. Mas isso é mais uma provocação. Eu nem sei se eu respondi, eu fiz qualquer coisa no sentido de
de responder a sua pergunta. Não, Só situando os termos para justamente fazer a provocação. Peguei carona. Não, sim, não, obrigado. É porque eu tomei meio susto com esses nomes, voltar a falar de pulsão e psicanálise. É interessante isso, né, que foi colocado. Eu queria que você comentasse, Tereza, e depois você pode voltar aí para tentar. Claro, não é a questão de legitimar a violência, mas de encarar como uma realidade a violência, né? Eu sou uma pessoa muito violenta. Eu gosto muito da tragédia, porque a tragédia ela trabalha com afetos violentos, né? A tragédia é aquele tipo de afeto que você fala, não pode ter mais pior, mas não vai pior, mais, e vai crescendo, até ver o limite da violência dentro da coisa. Mas a provocação acabou que eu perdi a sua provocação. Não, eu achei interessante isso. Não sei porque agora tá um monte de coisa, né? A gente está passando toda a minha vida aqui, enfim. Mas não sei como, isso que você disse disso que é do social. Dos universais e do particular. Claro que sim, né? Nós precisamos do mito, dos mitos, né? Vejam só, eu, dando um testemunho assim transparente da minha vida, eu acredito e vivo em função do, entre aspas, mito Jesus Cristo, né? Cruz no peito, levo a cruz no peito, né? Olha, impossível provar se é verdade ou se é mentira essa estrutura do cristianismo que me sustenta, né? E é uma estrutura que sustenta muita gente e que possibilita a convivência com muita gente, mas que eu experimento de uma maneira muito particular, né? Esse Jesus Cristo que eu experimento não é o Jesus Cristo que um outro católico cristão aqui no Brasil vai experimentar. Então, esse jogo entre o coletivo e o particular, né? Estou tratando assim, absoluto e relativo, né? Mas eu trato o coletivo e particular, é o grande problema da peça Antígona, por exemplo. A Antígona é filha de um incesto, filha de Édipo, né? Filha de Édipo tem 2 irmãos. 2 irmãos, os 7 contra Tebas, que trabalha o mito da autoctonia assim, até esgotar o mito da autoctonia em os 7 contra Tebas, onde esses 2 irmãos, um irmão comanda a cidade de Tebas, que é o Etéocles, e o outro irmão, o Polinices, vai invadir a cidade de Tebas, porque ele, por direito, sendo um gêmeo de Etéocles, ele tem o direito de governar também a cidade. Então, um ano governa Etéocles, um outro ano governa Polinices. Mas só que Etéocles gostou do lugar dele. Falou, não vou sair daqui, não. Arruma outra cidade para você. E aí, o Polinices vai invadir a cidade de Tebas, e o Etéocles fala assim, espera aí, nós vamos fazer guerra com ele. Agora, como eu sou irmão gêmeo dele, eu conheço o Polinices muito bem, eu vou ficar na porta que o Polinices vai entrar. Então, a Tebas, de 7 portas, o Etéocles vai pôr um general em cada porta, e ele vai para a porta de Polinices. Quando o Polinices chega, porque ele conhece a fraqueza e a força de Polinices, ele é capaz de matar o Polinices. E o Polinices, porque conhece a força e a fraqueza de Etéocles, é capaz de matar o Etéocles. A Antígona, nisso tudo, diz assim, Creonte, tio de Antígona, vai dizer, olha, Polinices é inimigo. Então, o Polinices vai ser jogado fora para as aves comerem. E o Etéocles vai ser enterrado com pompas e circunstâncias. A Antígona diz, não, a lei dos deuses, o absoluto, é que se enterre
as pessoas. Né? E é uma lei dos deuses, porque, não enterrando, nós temos o problema da peste, o problema do mau cheiro, o problema do desconforto. Não é só porque é religioso, não. Socialmente, é bom que se enterre as pessoas, ou que se creme as pessoas. E o creonte diz, não. Não enterra. A cidade, o particular, diz, não enterra. E aí fica aquela polêmica entre o particular, o mito de que o ser humano deve ser respeitado até a morte, né? E a proposta legal. Ao inimigo não se respeita. Então, a proposta grega é, ao inimigo, ultraje. A Antígona bate o pé, não consegue decidir, né? Fica numa situação de dilaceramento, não sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que o creonte faz? Tá bom, se você está me perturbando, eu vou te enterrar viva. É o emparedamento. Ele pega a Antígona, viva, e coloca a Antígona dentro de uma tumba, sem janela, sem porta, com um pratinho de comida. Nessa situação, a Antígona diz, eu ainda tenho motivo de escolha, eu vou suicidar. Pega o cinto e se enforca e morre. Mas o noivo da Antígona, Hemon, que é filho de Creonte, tio de Antígona, quando vê que a Antígona suicida, ele vai lá e suicida também. Então, Creonte perde o absoluto e o relativo. É muito curioso, porque quando você incide só em um, você perde o outro. Quando você incide só no outro, você perde o um. Então, é melhor ficar com o jogo do relativo e do absoluto. É por isso que eu tenho muito medo quando a questão da parresia, a minha verdade, eu tenho que impor a minha verdade. Esse aí é o relativo, né, querendo se impor no absoluto. E vice-versa, que é a questão da ideologia, impondo no particular aquilo que é. E é por isso que eu acho que a nossa situação humana é paradoxal, é absurda, mas é deliciosa. Porque a gente aprende a dançar como a música. Aí você vai fazer um rock legal, um giro legal, um rock and roll. Então, quando você está numa situação, você muda, você tem que ter habilidade para olhar o broto legal e perceber onde é que você pode mexer para poder sair dessa situação. Acho que é isso que não deixa a gente fossilizar, enrijecer, envelhecer. Minha maneira de pensar. Acho que dentro disso que se falou, né, parece então que não é uma mentira, então, né, o que eles combinam ali, né, o arranjo para pensar que é um pacto social. É um pacto social. Doíam ali no final, né? Pensar mas assim, eu vou, né? Você e o chuto não saber, né? Mas é um pacto social. Vamos jogar agora no contexto histórico, que está fazendo uma exaltação do gênero teatro. Representação. Então, né? Os gregos não falam em mentira. Não existe mentira para os gregos. Vocês estão vendo aí a questão da crise grega hoje. Né? Não existe mentira. Dizem que os gregos falsificaram relatórios para os alemães. Não existe, não era mentira, não era falsificação. Era só ficção. O que é ficção? O que é literatura? O que é teatro? Né? É construir um imaginário. Agora, mentira tem peso moral. Na verdade, o que o Eurípides sabiamente está fazendo? Ele está com uma peça, patrocinada pelo Estado, concorrendo a um concurso de melhor peça. Quando ele termina, ele tem que falar, gente, o teatro é a melhor coisa do mundo, ele resolve até as relações sociais. Então, é isso que ele faz. Ele monta uma peça e, no final, ele diz, olha que bacana que é o teatro, invenção de Atenas. Aí, o que faz? A cidade de Atenas vai falar, bravo, bravíssimo, e vai dar para ele um prêmio, não sei se a peça ganhou o prêmio, mas um prêmio ou um lugar de prestígio na cultura. Então, a palavra mentira é pós-cristã, eu acho. Né? No paganismo, a gente fala de ficção.
Vamos construir uma ficção, uma literatura, um teatro, e vamos viver nessa coisa de estar lá e estar cá. Dentro disso, só para, de repente, pode voltar lá, quando você fala que não tinha mentira, né? Eu lembro que a gente estudava e ficava aquela história da culpa, né? Não tem culpa na Grécia, que não é desse jeito, a relação do Édipo com a Jocasta. Mas aqui nesse texto, pelo menos a palavra ela aparece, quando o velho lá com a Creusa fala assim, vinga-te do Deus, né, por causa do estupro, né? Estupro, agora estou com medo de falar a palavra também, sei lá que palavra que que foi o primeiro culpado, né, que gerou tudo isso. Que conotação a gente pode... A questão da culpa, né? Vinga-te do Deus que foi o primeiro culpado. Você usaria outra palavra, por exemplo, na tradução, você não usaria culpa? Aí não tem o número de versos, porque senão eu podia olhar no grego aqui e ver que palavra que é. Em geral, a palavra que se usa na Grécia é hamartia. A palavra hamartia é erro. Então, dizia assim, vinga-te do Deus, que foi o primeiro errado. Talvez fosse um contexto desse, eu não sei, eu posso depois verificar. Mas você vai traduzir isso para a gente agora, né? Hein? Você vai traduzir o Ion para a gente agora, sim, né? Daqui a aposentar, vou traduzir. Bom, então, a gente pensar na palavra hamartia, que aparece no Aristóteles, que aparece nas tragédias, que é o que faz o Édipo. Né? Hamartia é um erro, que pode ir desde o erro mínimo ao erro máximo. De qualquer forma, erro é erro. Né? O que é um erro? É você desviar do alvo. Se nós abstrairmos a questão da moral. Bom, se a gente pensar Deus culpado, né? Qual que é a diferença do Deus para os homens? O Deus grego para os homens é que o Deus não tem moral. Ele pode tudo. Não é o Deus cristão. O que é um bom Deus grego? Né? O bom Deus grego da guerra é aquele que é o mais cruel possível. O bom Deus grego da sedução é aquele que é o mais pornô possível, que é Afrodite. Afrodite não tem limites. Então, a ideia da gente de Deus culpado é a ideia de Deus, o Deus cristão, que pede a reparação da culpa. No mundo grego não é muito assim. Né? Tanto é que não tem reparação nenhuma, né? Não é o Apolo, reparação, né, de que Apolo. vem lá no final, vem Atena, né, para ratificar. Né? Apolo não é o Deus Sol. Ele vai ser confundido com o Deus Sol no momento da mitologia. Ele não é Hélios, ele é Apolo. Mas Apolo, no filme do Pasolini, Édipo Rei, tem uma cena bonita demais. Eu aconselho que vocês retornem. O Gustavo vai dar um curso sobre o Pasolini, o filme, né? Édipo Rei. Quando o Édipo sai do oráculo, ele vem, e fica até gozado, porque o Édipo vai andando, e ele tem um raminho, assim, ele carrega um raminho na cabeça, um raminho. Né? E fica até quase cômico, se a gente não pensa que aquele raminho é a maneira do Pasolini dizer que ele estava com um galho de louro na cabeça, como se fosse um sombreiro, um guarda-chuva. Né? Aquele galho de louro é a representação, a materialização do Apolo, o oráculo. O Apolo é o louro Apolo. Essa ideia do louro, da árvore, que é esse mesmo tempero que a gente põe no frango, né, o louro, né, que dá gosto para a comida, tem a ver com o brilho de Apolo. Por isso ele vai ser confundido com o sol num dado momento. Então, esse brilho é iluminação. Mas a iluminação em excesso ofusca. E você não vê. Como o absoluto em excesso ofusca e o relativo em excesso minimiza. E você não consegue ver. Então, o Pasolini tem uma cena assim, o Édipo chega e tal, e aí encontra com o Laio com a comitiva.
E o Édipo vai e tem aquela briga lá com o Laio e começa a matar os soldados de Laio. A cada soldado que ele mata, o Pasolini coloca o brilho do sol brincando na armadura do soldado. E aí o Édipo, para poder matar, ele tenta e não consegue ver o cara direito, mas ele mata a si mesmo. Quando ele chega até o Laio para poder matar o Laio, o sol incide no elmo do Laio, com força, e ele não consegue ver quem que ele está matando. Isso é lindo. Então, isso é o Apolo. O Apolo é aquele desconhecido, que você não consegue saber. Por isso ele está no silêncio. Porque o silêncio é o nosso desconhecido. É difícil a gente conviver com o silêncio. Né? Então, na peça, o Apolo não aparece, não fala, não se manifesta, porque ele é aquele lugar onde, quanto mais cego. Ele é o Deus dos oráculos. Né? Então, dizer que a culpa reside no Apolo está na boca de uma personagem menor, é um escravo, um velho, né? E não cabe dentro da concepção de que deuses não têm culpa. Né? A diferença do Deus para o homem e do épico para o trágico é que todos dois, né, tanto o herói trágico quanto o herói épico, e quanto o ser humano, é aquele que almeja transgredir, passar dos limites. Nós nascemos para ultrapassar os limites. Eu acho que é isso. Quanto mais eu transgredir a minha própria condição, mais eu cresço, ou mais eu me perco. Não é? A diferença do herói épico é que o herói épico é um transgressor bem-sucedido. O herói trágico é um transgressor mal-sucedido. A diferença do homem para o Deus não tem limite. O homem tem limite.